Se o desfile militar na China, em 3 de setembro, tinha como objetivo irritar o presidente americano Donald Trump, então funcionou 100%. A principal notícia do dia 3 de setembro é a seguinte. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, afirmou ao vivo na Fox News que Trump mandou restaurar as Forças Armadas dos Estados Unidos da América devido à aliança entre Moscou e Pequim. E isso não é apenas barulho político. Ao mesmo tempo, em Pequim, houve um grande desfile militar com Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un, onde Trump disse publicamente a Xi Jinping: "Por favor, envie minhas mais calorosas saudações a Vladimir Putin e Kim Jong-un." Enquanto vocês tramam uma conspiração contra os Estados Unidos da América, o Kremlin imediatamente fingiu inocência, dizendo que não há conspiração nenhuma. E esperamos muito que Trump esteja apenas sendo irônico. Não estamos nos unindo com os chineses contra a América. Mas não importa como você chame, a cena é a mesma. A trindade dos ditadores na tribuna em Pequim, enquanto em Washington há uma ordem para fortalecer os músculos militares e restaurar a dissuasão. É esse o contorno das notícias de hoje. Está claro que Trump decidiu responder de forma dura tanto aos chineses quanto aos russos. Meu nome é Alexei Petty. Hoje, 3 de setembro, está no calendário. Antes de começarmos, aviso que neste canal publicamos diariamente matérias, notícias e análises das principais novidades. Por isso, não deixe de se inscrever neste canal para ficar por dentro de todas as notícias. O que significa restaurar as Forças Armadas dos Estados Unidos da América, segundo o Pentágono sob Donald Trump? E aqui está o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, formulando isso da maneira mais direta possível. Citação: "Vamos restaurar o espírito de luta nacional, reconstruir as Forças Armadas e recuperar a capacidade de dissuasão. Não porque estamos buscando conflito, não estamos, e deixamos isso claro para a China, Rússia e outros. Mas, estando preparados, evitamos a guerra", disse ele já como ministro da Defesa. E isso basicamente é um novo marco para o orçamento, o recrutamento das Forças Armadas dos Estados Unidos da América e as aquisições. Em outros discursos, a equipe de Pete Hegseth reforça a necessidade de restaurar a ética militar, recuperar a prontidão e evitar que o exército seja confundido com um laboratório de experimentos sociais. Ou seja, é uma retórica voltada para o recrutamento rápido, treinamento rigoroso e ênfase em meios de ataque de longo alcance e drones RAI não tripulados. Isso não é exatamente um resumo, é a linguagem oficial do Pentágono na era de Donald Trump. E o que é importante, lembro que no início do segundo mandato de Donald Trump, Pete Hegseth declarou isso. Ao contrário, vão cortar o orçamento militar e o financiamento do Pentágono. Talvez façam algo com o exército, pois estão gastando muito dinheiro. Na verdade, guerra não tem relação com Trump, que apoia a paz. E aí Trump, diante desse desfile militar em Pequim, diz: "Tudo bem, então vamos restaurar as Forças Armadas dos Estados Unidos da América na América, investir dinheiro e, ao contrário, fortalecer nosso exército com armas." Agora, os fatos por trás dessa retórica. A China é a maior beneficiada pelo aquecimento nas relações com os russos e há anos fortalece sua máquina militar em ritmo que os Estados Unidos da América não podem ignorar. Um ponto direto e objetivo do relatório do Pentágono sobre as capacidades do Exército de Libertação Nacional da China. As forças navais do Exército de Libertação Nacional da China são as maiores do mundo, com mais de 370 navios e submarinos. Até 2030 devem chegar a cerca de 435 navios. Como podem perceber, não são apenas barquinhos, mas uma força real, fragatas, destroyers e submarinos em grande número no oeste do Oceano Pacífico. A Marinha dos Estados Unidos da América tem atualmente menos de 300 navios de combate que são maiores e mais avançados, mas em número ainda são inferiores. O relatório do Pentágono também destaca o forte aumento do potencial nuclear chinês e o amplo arsenal de mísseis balísticos e de cruzeiro feitos para barrar o acesso dos Estados Unidos da América à costa da China. Ou seja, a contenção precisa ser feita de perto para que os porta-aviões, bombardeiros e submarinos americanos possam, em princípio, operar no primeiro e no segundo anéis de ilhas ao redor da China. O dinheiro para isso também não vem do nada. E o último relatório do Stockholm International Peace Research Institute mostra uma proporção que explica o nervosismo dos Estados Unidos da América. Os gastos militares americanos são de cerca de 997 bilhões de dólares. Inclui itens nucleares, pensões de veteranos, entre outros, totalizando quase $1 trilhão. A China gasta 314 bilhões de dólares e cresce mais rápido do que a média mundial.
Mesmo com debates sobre a metodologia, é claro, Pequim acelera seu poderio militar e cria uma zona de exclusão de acesso por mísseis. Nesse contexto, restaurar as Forças Armadas dos Estados Unidos da América não é performance política, mas um plano orçamentário e industrial mínimo. Some-se a isso a geopolítica. À margem do desfile, Xi Jinping, Putin e Kim Jong-un demonstraram tanta sintonia, enquanto Trump mostrava irritação e sarcasmo. Xi Jinping, no discurso, apresentou a seguinte fórmula: paz ou guerra, diálogo ou confronto. Ou seja, uma típica embalagem chinesa para exibir força. Queremos paz, mas se não, estamos prontos para a guerra. Aqui também tem a ligação energética entre Moscou e Pequim. O gasoduto Força da Sibéria 2 foi abençoado, mas parece que está emperrando no preço e outras questões. Por outro lado, a China está pronta para pegar volumes adicionais pelos atuais gasodutos e pela rota do Extremo Oriente. Não é muito, mas o sentido é político. Eles ainda aumentaram as compras de gás russo. Não é uma aliança no sentido jurídico, mas é uma utilidade mútua e sistemática para a China. O desconto e os recursos da Rússia são como oxigênio sob sanções, além do fornecimento de componentes de uso duplo para Washington. Isso é interpretado como uma jogada crescente em duas etapas, ou seja, a união da Rússia e da China em uma única aliança. É por isso que está sendo planejada a restauração militar dos Estados Unidos da América focada na indústria, marinha e exércitos de longo alcance. Ok, e se, como dizem, a situação for de guerra amanhã? Bem, então vamos analisar os cálculos. O mais sensato são os grandes jogos de guerra do Center for Strategic and International Studies sobre Taiwan, ou seja, exercícios e tentativas de montar um quadro do que aconteceria se houvesse uma guerra lá. A conclusão deles é bem diferente da dos filmes. Na maioria dos cenários, os Estados Unidos da América e seus aliados impedem o desembarque do Exército de Libertação Nacional da China. Mas o preço? Centenas de aviões perdidos, dezenas de navios afundados, grandes perdas para o Japão, Taiwan economicamente devastado, China perde a frota anfíbia e dezenas de milhares de pessoas. Como você pode entender, não é uma vitória fácil, nem uma derrota inevitável, é um sangramento mútuo onde a chave para a vitória é a preparação antecipada. E a preparação antecipada significa o armazenamento de munições na região, o fortalecimento das defesas antiaéreas e antimísseis, aeródromos distribuídos geograficamente, mísseis antinávio de longo alcance em plataformas marítimas e aéreas, são enxames massivos de drones RAI e, atenção, a decisão política do Japão de permitir ações de combate a partir de seu território. E essa é exatamente a lista que está ligada à restauração da dissuasão ao estilo americano, sobre a qual Pete Hegseth está falando hoje. Depois a indústria. Sabe, bater os saltos nos briefings não adianta nada sem o ferro. Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un estão lá, mas sem reforços não adianta. Porém, parece que eles têm reforços. E aqui justamente tem o núcleo. A linha de produção de munições do Exército está aumentando para 6 dígitos por mês. O plano para 2025 é chegar a 100 mil projéteis. Para isso, estão ampliando a capacidade da empresa Scranton e de instalações relacionadas. Ao mesmo tempo, aceleram a compra de mísseis antinávio de longo alcance. Mísseis destinados a bombardeiros, navios e unidades costeiras. Isso é sobre os americanos. A Marinha dos Estados Unidos da América tem menos navios que a China, mas aposta em qualidade, alcance e efeitos de rede. Ou seja, significa que há muitos aliados e localizações. É isso que estão tentando reforçar, desde sistemas de superfície não tripulados até drones de ataque lançados de plataformas navais. Ou seja, as ordens para a restauração se transformam em ações concretas. Mais aço, mais pólvora, mais vetores e mais munições inteligentes. Quanto aos enredos da futura guerra entre a China e os Estados Unidos da América, não se trata apenas de Taiwan. Existem também os chamados cenários cinzentos. Isso inclui um bloqueio prolongado de Taiwan com as chamadas inspeções. Isso inclui a sabotagem da infraestrutura submarina, algo que os russos já testaram no Mar Báltico, troca de ataques cibernéticos e bloqueio de navegação, onde cada país finge que não tem nada a ver com isso. Mais uma vez, é isso que a Rússia faz no Mar Báltico. Ela danifica os cabos de comunicação, mas finge que não é ela. E é exatamente nessa zona cinzenta que Pequim e Moscou já estão atuando. A Europa viu isso pelos olhos dos pilotos.
A aeronave da chefe da Comissão Europeia pousou na Bulgária com mapas de papel por interferência no sistema de posicionamento global e a OTAN reconheceu oficialmente o spoofing e o jamming. Essa ameaça permanente e as falhas na defesa aérea precisam ser resolvidas. Para os Estados Unidos da América, isso é mais um argumento. Os aliados estão em casa para não apagar o incêndio com as próprias mãos. Se os aliados organizam seu espaço aéreo, mar e cibersegurança, o custo de conflitos para Washington diminui. Onde está a Ucrânia nisso? A Ucrânia está bem no centro, Moscou está ligada a Pequim e Pequim está presa à sua pausa estratégica até 2027. O que se quer dizer é que até 2027 eles não entram em conflitos, mas se preparam para uma invasão de Taiwan, enquanto Washington trabalha para restaurar a dissuasão, tanto na Europa quanto na região Indo-Pacífico ao mesmo tempo. Não é uma coisa ou outra, é ambas, ou seja, tanto a Europa quanto a região Indo-Pacífico. Quanto mais duro o Ocidente pressiona a logística russa, menos motivação Pequim tem. Sim, ele ganha com isso. Agora, sobre os relacionamentos. Aqui, Trump adota duas posições paradoxais. Afirma ter ótimo relacionamento com Xi Jinping, mas também defende impor as maiores restrições comerciais e tecnológicas à China. É um estilo tático. Falamos de forma suave, mas agimos com dureza. No campo militar, isso é traduzido para a linguagem da dissuasão através da prontidão. E aqui voltamos novamente à citação de Pete Hegseth. Nós não buscamos conflito, a prontidão previne a guerra. O sentido é simples, cumprimentamos Pequim, apertamos as mãos, mas mantemos as armas de diferentes tipos tanto no Atlântico quanto no Pacífico e dizemos aos aliados que finalmente assumam a prontidão. Defesa antiaérea com depósitos, produção e reparo de armas e equipamentos no país, entre outros. É uma rotina desagradável e, mas um mundo pacífico barato já não existe mais no mundo real. A conclusão que precisa ser dita em voz alta aqui: o desfile em Pequim mostrou a imagem de 3 ditadores na tribuna, que claramente agem em conjunto. Bem, e a ordem de Donald Trump para restaurar as Forças Armadas é uma resposta com dinheiro e ferro. Não é questão de querer, mas sem indústria de munições, mísseis de longo alcance e efeitos em rede, nada disso é possível. Qualquer linha vermelha é só uma melodia desenhada na água, ou seja, não significa nada. Os Estados Unidos da América agora, basicamente, estão consertando 3 coisas ao mesmo tempo: o exército, a indústria e a arquitetura das alianças. Isso vale para a Europa e Ásia. China e Rússia testarão essa nova estrutura constantemente. Com desfiles militares ou ameaças, o que está acontecendo lá? Fico e Orbán na Europa podem cortar o gás e a eletricidade da Ucrânia, com bloqueio de navegação, sabotagens, ações de sabotagem e assim por diante. A verificação da realidade é simples. Quão rápido o Pentágono vai transformar as palavras de Peter Hegseth em entregas e prontidão de combate e os aliados em buracos fechados na defesa em casa? Se a velocidade for alta, a guerra vai continuar apenas nesses mesmos wargames. Senão, o wargame vai se tornar apenas o plano de uma nova guerra que os ditadores vão colocar diante de si. Na mesa, vou pôr reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de doações pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso, cuidem-se, até mais a todos.